e sobre as dicas de leitura de Mesopotâmia, né, que perguntaram lá no início. É, alguns livros que eu recomendo de Mesopotâmia, rapidinho, né? Vocês anotarem aí, quem tiver interesse nesse tema, e que são bastante acessíveis em termos de leitura. Não sei em termos de você adquirir esses livros atualmente. Porque eu pego a maioria desses livros em biblioteca ou online. Então, às vezes eu recomendo uns livros que estão fora de circulação, né? Ah, mas eu não vou achar aqui. Mas assim, um livro muito bom sobre Mesopotâmia, aí eu tenho que escrever, né? Que aí eu mostro aqui, vocês conseguem ler o título, né? Que é, por exemplo, um livro do Ciro Flamarion Cardoso, chama Zigurates, Múmias e Deuses, eu acho. Deuses, Múmias e Zigurates. Esse é um livro muito bom sobre Egito e Mesopotâmia. Vou aproveitar que eu tô na Amazon, né? Que aí a gente vê se a gente acha esse livro. Esse parece que não acha, mas eu vi aqui que tem um PDF dele no Scribd. Então, vocês dão um jeito aí. Tem um outro livro que é do Jean Boterro, que é esse aqui. Tanto esse no começo eram os deuses, já é um excelente livro. São vários capítulos curtos. Não sei se a gente consegue entrar aqui para ver o conteúdo interno. Não mostra aqui o índice, né? Mas são capítulos curtinhos. É um historiador assim fantástico. Ele é citado pelo Jacinto, inclusive, né? Na Epopeia de Gilgamesh, da edição do Jacinto, que ele faz vários comentários, que é o tradutor. Jacinto é o tradutor do texto. Ele puxa muito do Jean Boterreau, que é sobre Mesopotâmia, né, esse aqui. E os próprios livros do Jacinto, né? Por exemplo, a Epopeia de Gilgamesh, ou de Gilgamesh, né, na pronúncia acádia, tem essas duas versões. Ah, bom que eu até falo dessas duas versões. Tem essas duas versões, essa aqui é a versão mais nova, que é de capa dura, e. Tô fazendo propaganda do texto. Eu não tô ganhando nada por isso, não, tá? Mas é porque realmente é uma tradução fantástica. Mas essa edição mais nova, o que que ela faz? Ela pega essa edição, que é a primeira edição, que tá aqui, que chama Ele que o Abismo Viu, né? Que é as primeiras palavras da Epopeia de Gilgamesh. Ela pega essa tradução que ela é cheia de lacunas. Porque o que que o Jacinto fez aqui nessa tradução? O Jacinto é o tradutor, ele é o professor emérito lá da Faculdade de Letras e traduziu diretamente do Acádio, né? Teve gente até que falou assim, caramba, o cara dedicar-se, aprender o Acádio, né? O cara é maluco. É um cara fora da curva, mas não é maluco não, é uma pessoa até bem normal, assim, para conversar, não é uma pessoa que destoa muito não. Ele destoa muito intelectualmente, né? O cara realmente é fantástico. Mas o que que é o que que é essa edição aqui? Ele pegou uma versão materialmente da Epopeia de Gilgamesh, que está preservada na biblioteca de Assurbanipal. Foi encontrada na biblioteca de Assurbanipal, que hoje está no Museu Britânico, né? Nessa versão ela tem alguns fragmentos. São tabuinhas de argila e tem um quebradinho aqui, um quebradinho ali, uma lacuna, um apagado, né? Deixa eu até mostrar, né? Mostrar uma tabuinha de argila aqui, mais ou menos isso, né? Então, você pega essa tabuinha de argila. Bom, eu peguei uma imagem de 6.000. Ah, aqui, deixa eu abrir uma imagem separada. Aqui, né? Então, tem um quebradinho aqui, tem um apagadinho aqui, né? Um quebradão aqui. Então, o texto, quando você vai traduzir, ele fica com as lacunas. Ah, acho que não vai pegar aqui. Mas esse texto ele tem as lacunas. O Jacinto não preencheu as lacunas, ele deixou, ficam uns três pontinhos. Por exemplo, esse trecho aqui que eu abri aqui aleatoriamente, tem uma parte que fala assim: a morte e a vida, aí quatro tracinhos e passa para o próximo verso. Porque não tem no texto o que estava escrito depois dessa frase. Então essa edição, ela é exatamente a tradução do que estava lá na biblioteca de Assurbanipal. Beleza. Aí o que pediram para ele fazer depois? E ele fez. Acho que meio a contragosto, não sei. Porque ele tinha essa possibilidade no início e não quis fazer, mas depois ele fez. Que é pegar o texto clássico, lá da biblioteca de Assurbanipal, as partes que tem um quebradinho, que tem um apagadinho, ele vai em outras versões, que tem um texto muito parecido, e vê qual que é a sequência daquele texto nessa outra versão. E aí ele preenche essas lacunas. E aí ele cria um texto que nunca existiu. Era até o argumento dele nessa edição para ele não fazer isso. Então ele fez isso nesse aqui, que tem a base do texto clássico do Sinlek Unini, da Biblioteca de Assurbanipal, e preencheu as lacunas com textos próximos. E tirou a 12ª tabuinha. Quem viu o vídeo lá da Epopeia de Gilgamesh, são 12 tabuinhas desse tipo aqui, e tem uma 12ª que ela é meio que. A história se encerra na 11ª e de repente começa uma história nova na 12ª que é meio esquisita. Então, muitos autores consideram que ela é um acréscimo posterior. Então o Jacinto tirou
essa 12ª tabuinha da nova versão. Então a nova versão ela é mais completa por um lado, porque ela tem as lacunas preenchidas, mas ela não tem a 12ª tabuinha. E essa versão que é um pouco mais acadêmica, um pouco menos palatável para a leitura, por isso que eu até recomendo vocês comprarem essa, quem for comprar, né? Ela não, ela é mais incompleta porque ela não tem as lacunas, mas ela tem a 12ª tabuinha. Então só para diferenciar essas duas versões para vocês decidirem qual que vocês vão comprar se quiserem comprar alguma, né? Ah, e outra, por que que eu estou falando disso? Porque essas traduções, o texto da Epopeia de Gilgamesh, por que que isso está na recomendação de leitura sobre Mesopotâmia? Além de ser um texto, de fato, mesopotâmico, então é importante ir nas fontes primárias também, em termos se você quiser saber sobre o contexto da Mesopotâmia, isso aqui que eu estou segurando é o texto da Epopeia de Gilgamesh. O texto original é esse. Isso que está antes é uma introdução que contextualiza muito o livro, e isso aqui que está no final, que é a maior parte do livro, isso aqui, ó, essa parte aqui, é comentários que contextualizam. Então, só de você pegar esse livro e ler só os comentários, a Epopeia de Gilgamesh, que começa aqui, né? Se você ler essa parte aqui, já é um livro sobre a história da Mesopotâmia Antiga, né? Então vale muito a pena. E no mesmo, da mesma forma que isso aqui, que vocês podem comprar que combina tanto fonte primária, uma história que é a Epopeia de Gilgamesh aqui no caso, com comentários contextualizadores muito ricos, é as outras traduções que o Jacinto fez. Por exemplo, o Enuma Elish, que é o mito de criação, né, da Babilônia, a Epopeia da criação, que eu até comprei e não abri até hoje, porque eu tô querendo fazer. Eu sempre mostro isso, sempre falo isso e nunca acontece, né? Mas as coisas aqui andam meio devagar. Tenham paciência, mas é esse aqui, né? A Epopeia da Criação. E tem outros, né? Por exemplo, o Alcurnugu, Terra Sem Retorno, que eu peguei na biblioteca também da Fafiche, e está renovado aqui 30 vezes seguidas, que é a descida de Estar ao Mundo dos Mortos, que é o que eu comentei lá quando alguém falou sobre Inanna e tal. É uma história sobre quando Star desce ao mundo dos mortos e ameaça o primeiro apocalipse zumbi da história, né? Que ela fala que se não deixarem ela entrar no mundo dos mortos, ela vai arrebentar o portão e os mortos vão sair, vão subir, vão devorar os vivos. Que é uma ameaça, que ela faz uma ameaça muito parecida na Epopeia de Gilgamesh, quando Gilgamesh nega o pedido de casamento dela, ela vai pro pai dela, né, o Anu ou Anu, e fala que se ele não fizer o touro do céu descer para destruir Uruk, ela vai fazer essa mesma coisa, né? Vai destruir os portões do mundo dos mortos, vai fazer os mortos subirem para devorar os vivos. Então são essas as recomendações de leitura, quem anotou aí, né? Livros mais assim é, contextuais, gerais, é o do Boterro, no começo eram os deuses, e aquele livro do Ciro Flaminion Cardoso, Múmias, Deuses, Zigurates. Deuses, Zigurates e Múmias, sei lá. E, em termos de fonte primária, que acompanha muitos comentários, que são contextualizadores, né? É o Enuma Elish, a Epopeia da Criação, a Epopeia de Gilgamesh e a Descida de Estar ao Mundo dos Mortos. Vocês encontram tudo isso, acho que na Amazon mesmo. Ou na livraria preferida de vocês.